A igreja é uma comunidade missional. O que é uma comunidade missional? É uma comunidade que tem como horizonte a missão. Tudo que ela é e faz tem como horizonte a missão. Essa é a ideia de missional. Missional é um adjetivo, né, para qualificar a igreja. A igreja é uma comunidade missional. É uma comunidade que em tudo que ela faz, ela tem que ter como objetivo a missão. Tá? Então tudo. Os ministérios da igreja servem para quê? Os ministérios servem para cumprir a missão. Os ministérios são braços da igreja, que servem para cumprir a missão. Então Jesus criou a igreja, ele criou essa comunidade chamada igreja. Essa comunidade tem a responsabilidade de ser bênção para as nações, de ser bênção para a cidade. Essa comunidade se organiza para cumprir a missão e ela se organiza por meio dos seus braços. Os seus braços são os ministérios. Todos os braços da igreja, eles existem para o cumprimento da missão. Eles só existem por causa da missão e por causa da igreja. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque se a gente não entende bem isso, cada ministério dentro da igreja pode acabar tornando-se um fim em si mesmo e tornando-se uma igreja dentro da igreja. Ele tem agenda própria, né? Ele tem datas próprias aqui, ele tem, enfim, ele tem funcionamento próprio, a parte da igreja. Aí esse outro tem funcionamento próprio, a parte da igreja. E aí você tem essas várias igrejas dentro da igreja. E não faz sentido nenhum ter várias igrejas dentro da igreja. Porque o que Jesus criou foi a igreja. E todos esses braços precisam trabalhar juntos e conectados para o cumprimento da missão. Eles só fazem sentido se eles existirem para responder aos objetivos da missão do Senhor Jesus Cristo e da missão da igreja local. A igreja entendeu qual é a sua missão, desenvolveu a sua filosofia, tem a sua declaração de missão e todo mundo junto no mesmo propósito, atuando a efeito, né? E como que a igreja cumpre a missão de Deus? Como que a igreja participa da missão de Deus na cidade? Que atividades a igreja e os seus braços desenvolvem para cumprir a missão de Deus na cidade? Eu coloquei aqui as atividades, né, da missão da igreja com base no nosso livro de fé. O livro que tem a nossa confissão de fé, que é o Doutrinal. Lá nós temos os 5 A's da missão da igreja. Então a igreja existe para adorar a Deus, aparelhar os santos, anunciar o Salvador, amparar o necessitado, alimentar a esperança. 5A para ficar fácil, para não esquecer, né? Adorar, aparelhar, anunciar, amparar, alimentar. Ah, pastor, eu não gosto com A, eu tenho preconceito com a letra A. Tá bom, então vamos com E. Exaltar a Deus, edificar os santos, evangelizar o pecador, exercitar a compaixão, espalhar a esperança. Eu não gosto do E, pastor, o E é chato também. Tá bom, vamos com C então. Celebrar a Deus, capacitar os santos, compartilhar o evangelho, compadecer do necessitado e comunicar a esperança. Dá na mesma, tá? Tem mais alguma? Tem com D ainda. Olha só. Dedicar-se a Deus, discipular os santos, difundir o evangelho, demonstrar compaixão e declarar a esperança. Tá? Ah, mas eu não gosto do D ainda. Aí vai ter que ficar nessa mesmo, que não tem mais, tá? É só... Poderia passar como tarefa aqui, fazer a declaração de missão com todas as letras do alfabeto, né? Mas é isso aqui, ó. Todas essas letrinhas, né, da nossa declaração de missão, elas apontam de alguma maneira para essa tríplice missão da igreja, né? Relacionada a Deus, relacionada consigo mesma, né, com seus membros, e relacionada com o mundo. É adorar a Deus, é celebrar a Deus, né? É edificar os santos, discipular os santos, né? Essa tarefa da igreja ligada a ela mesma, e o mundo, né? O amparar o necessitado, proclamar o evangelho, né? Alcançar os de fora. Então, essas são tarefas básicas da igreja, que todo discípulo de Jesus deveria saber de cor. Se for para perguntar assim, qual é a missão da igreja? É isso. São 5 A's e eu sei quais são os 5 A's da missão da igreja. Pode perguntar que eu sei de cor, né? Quais são os 5 A's da missão da igreja. Porque é para isso que a igreja existe. Se a gente olhar, todas as comunidades que a gente encontra no Novo Testamento, elas estão envolvidas com essas atividades. Aqui tem 1 Tessalonicenses capítulo 1, a igreja de Tessalônica, recém-fundada, recém-plantada pelo apóstolo Paulo, envolvida com essas questões. Envolvida com a adoração, envolvida com a verdade, envolvida com o serviço, envolvida com a proclamação, envolvida com a esperança, né? Comunidades que estão cumprindo
essas atividades que são atividades básicas de toda a igreja. E aí o que é importante? Qual é a dica que a gente sempre dá para aquelas igrejas que ainda não fizeram isso, né? É muito legal quando uma igreja local, né, junto com a sua liderança, se reúne e consegue construir uma declaração de propósito com base nessas atividades que são as atividades básicas de toda a igreja. É muito interessante quando isso acontece. Por quê? Uma declaração de missão acaba ajudando a liderança da igreja, os ministérios da igreja, a trabalharem um pouco mais em sincronia. Porque a liderança sentou, né? Ela já estudou a cidade, ela sabe quais são os grandes desafios da cidade, os grandes desafios do bairro onde a igreja está inserida. Então a liderança dessa igreja sentou para conversar sobre como nós vamos cumprir a missão nesse contexto. A gente sabe que a igreja existe para adorar, para aparelhar os santos, para anunciar o Salvador, para amparar o necessitado, para alimentar a esperança. A gente sabe disso. Como que nós vamos nos envolver com isso? Então a igreja cria uma declaração de propósito que toda a liderança entende, internaliza e vive essa declaração de propósito. E aí todos os ministérios, todo mundo é chamado aqui, e todos nós vamos trabalhar nesse foco aqui. Essa é a nossa missão. Ah, mas a gente quer fazer isso. Está de acordo com a missão? Não está, então está fora. Ah, mas é legal isso aqui, porque eu vi não sei quem fazendo. É legal, mas está fora, porque não é o que a gente ajustou aqui. Nós decidimos aqui, nossa filosofia de ministério é essa, a nossa declaração de missão é essa, e nós vamos todo mundo junto aqui. Nós vamos por esse caminho aqui. E aí isso é interessante, porque ajuda a igreja a manter foco. E foco é a habilidade de dizer não. Foco é a habilidade de dizer não. Porque tem um monte de coisa que é legal, mas não dá certo para determinadas comunidades. Dependendo do contexto onde a igreja está inserida, né? Às vezes a gente quer fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar de outras comunidades, que de repente coisas são muito legais e dão certo lá, mas não é a nossa realidade, não dá certo aqui. Então aqui, a gente sentou e a gente definiu isso. E nós vamos caminhar assim.